Graça e paz, meus irmãos. Nós iremos meditar no Salmo 100. Abramos nossas Bíblias no Salmo 100. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, concede-nos a graça de sermos usados pelo poder do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações nessa noite, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez a pergunta mais importante para a humanidade, para o ser humano, é por que nós existimos? Quem nos criou e por que nos criou? Por que existimos? E a resposta que o Catecismo de Westminster nos responde é que Deus nos criou para o louvor da sua glória, para o glorificarmos. Qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo da existência do ser humano? Glorificar a Deus, adorar a Deus. E este Salmo 100 vem trazer exatamente a resposta para isso. O Salmo 100, no versículo 1, nos exorta a nós louvarmos a Deus. Ele diz no versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Esse é o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência não é a realização de nossos projetos pessoais, não é a realização do nosso ser, dos nossos prazeres. Não, meus irmãos, nós fomos criados para adorarmos a Deus, para louvarmos a Deus, para nos alegrarmos nele. Acontece, meus irmãos, que por vezes nós passamos por situações difíceis em nossas vidas, que tira das nossas vidas a nossa alegria, inclusive a alegria de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de servir ao Senhor com alegria. Isso é retratado, por exemplo, no Salmo de número 137, que relata a respeito da escravidão do povo de Israel no exílio da Babilônia. O Salmo 137 relata, por exemplo, que eles estavam às margens dos rios da Babilônia e foram instados pelos inimigos, pelos opressores a louvar a Deus, a entoar cânticos de louvores ao Deus de Israel. Cantem, peguem as suas harpas e louvem uma canção de Sião. Veja que o Salmo 137 diz que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros e responderam para os opressores: como nós poderemos entoar louvores de Sião em terra estranha? Eles estavam entristecidos, eles estavam chorosos, amargurados, porque estavam sob o poder do opressor, passando por um momento de escravidão. Então eles disseram: como nós podemos louvar a Deus, cantar canções de Sião, se nós estamos tristes? E penduraram as suas harpas. Meus irmãos, trazendo esses princípios sobre um aspecto de uma metáfora, poderíamos dizer certamente que muitos crentes não conseguem mais louvar a Deus com alegria sincera. Muitos crentes perderam a sua alegria, o seu ânimo de vir para a igreja, o seu ânimo de adorar a Deus. Não adora mais a Deus com aquela alegria, perderam o primeiro amor, perderam essa primeira essência, o fervor espiritual. Por quê? Porque não conseguem mais nem mesmo cantar louvores a Deus com o coração alegre. Penduraram as suas harpas. Talvez você é um tipo de crente que pendurou a sua harpa e não consegue mais louvar a Deus de forma espontânea, de forma natural, com alegria no coração. As circunstâncias que te sobreveio, na verdade, tiraram de você o ânimo espiritual, a alegria espiritual. E você se encontra por vezes numa situação que você responde e diz: por que eu iria louvar a Deus com alegria? Parece-me que não há motivos para louvar a Deus. Meus irmãos, o Salmo 100 vem trazer a resposta nesse sentido, de dizer que nós temos motivos e razões para nós louvarmos a Deus. E esse é o tema do sermão de hoje.
as razões para nós louvarmos a Deus. E a primeira razão que o texto aponta, meus irmãos, é porque nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. Por que nós devemos louvar a Deus? Será que é por causa de nossos projetos e nossos anseios pessoais? Meus irmãos, o primeiro motivo para nós louvarmos a Deus não está em nós, está no próprio Deus. Louvarmos a Deus pelo que Ele é. E é isso que ressalta, em primeiro lugar, o Salmo de número 100. Versículo 3 diz que quem Ele é? Quem é esse Deus de Israel que exige de nós que o louvemos com alegria? Versículo 3 responde: sabei que o Senhor é Deus. Ele é o próprio Deus. Isso já é motivo suficiente para nós louvarmos a Deus, porque Ele é Deus. Veja que Paulo, em Romanos capítulo 1, ele relata que a ira de Deus sobreveio sobre os ímpios, porque esses ímpios não glorificaram a Deus como Deus é, porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhece pelas coisas que foram criadas, mas mesmo assim os ímpios não dão glória a Deus. O fato de nós reconhecermos o poder de Deus e a divindade de Deus pelas coisas que foram criadas, reconhecer quem é o nosso Deus, Ele é Deus, isso já é motivo para nós louvarmos a Deus. Mas parece que para você não faz muito sentido louvar a Deus simplesmente pelo que Ele é, porque quando você não encontra sentido nisso, isso é uma evidência de que você é carnal. Sim, carnal. Se você não consegue louvar a Deus com alegria simplesmente pelo que Deus é porque você é carnal. Porque você procura motivos terrenos, materialistas para você se alegrar. E aí se alguém te pergunta, por que você está triste? A resposta muitas vezes é, porque meus problemas ainda não foram resolvidos. Quão carnal, terreno e mundano você tem sido quando você responde isso? Por que você está desanimado? Porque meus problemas ainda não foram solucionados. Parece que não há motivo para louvar a Deus. Aqui há o primeiro motivo. Por que se alegrar em Deus? Porque Ele é Deus. Versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Por isso ele diz no versículo 1, celebrar então com júbilo ao Senhor. Não somente isso, Ele é Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Tudo isso é retratado no versículo de número 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Observe a quantidade de vezes que esse salmo faz referência à natureza de Deus, os atributos de Deus, quem Deus é. Meus irmãos, somente quando nós entendemos quem é o nosso Deus, é que a vida passa a fazer sentido. O povo de Israel estava sendo escravizado sob o poder do Egito. E quando Moisés trouxe ao povo a proposta de libertação, veja que os israelitas perguntaram, mas quem é o Senhor? Quem é Deus? E Moisés disse que Deus é, aliás, Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, o eu sou te enviou. Simplesmente saber quem Deus é, isso deveria ser suficiente para sermos libertos de do nosso sentimento mesquinho terreno e passarmos a louvar a Deus com alegria. A pergunta que fica é, você consegue louvar a Deus com alegria simplesmente porque Deus é Deus? Você consegue ter uma alegria genuína no Senhor simplesmente porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel? Se você não consegue, você ainda é terreno, você ainda é carnal, mas há esperança para você. Coloque a cara no pó e confesse isso para Deus. Deus, eu sou terreno, carnal. Meu coração é preso a esse mundo. Eu não te amo mais do que minha própria vida. Liberta-me de mim mesmo. Me ajuda a te adorar pelo que tu és. Meus irmãos, o primeiro motivo para nós louvarmos a Deus é porque nós devemos louvá-lo pelo que Ele é. O segundo motivo, a segunda razão do nosso louvor a Deus, meus irmãos, é porque nós devemos louvar pelo que Ele faz. O versículo de número 4 ressalta isso, inclusive o título do Salmo. O título do Salmo não é hino de ingresso ao templo, isso aí foi uma inserção do tradutor ou da editora, mas na verdade o que está no texto original em hebraico é Salmo de ações de graças. Versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. O que está por trás de uma atitude de gratidão? É quando você agradece a Deus pelo que Ele faz em sua vida. Por isso que nós devemos render graças ao Senhor. Quando nós rendemos graças ao Senhor, nós estamos reforçando e relembrando os benefícios do Senhor em nossas vidas. Isso nos faz lembrar o Salmo de número 103, bendize a minha alma ao Senhor, e todo ser que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Você tem motivo para louvar a Deus. Os benefícios de Deus, Ele que redime a tua alma,
É Ele que te cura, que te sara de todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. As misericórdias do Senhor se estendem como ao céu, como do oriente ao ocidente, diz o Salmo 103. Isso significa que nós temos motivos para louvarmos a Deus. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Os irmãos já devem ter ouvido falar, aliás, um hino que há uns 3 anos atrás fez muito sucesso no meio evangélico, no meio gospel e nas igrejas. É um hino que diz que não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Vocês já ouviram esse hino? Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Ou seja, se acontece tribulação, Deus é Deus. Se acontecem coisas boas, Deus é Deus. Não o adoro pelo... Eu queria até cantar para os irmãos relembrar. Eu poderia cantar este hino para os irmãos relembrarem e saber de qual hino eu estou falando. Mas por respeito ao autor, certamente não irei cantar nesta noite. Meus irmãos, é óbvio que este hino, nessa parte da letra, não está correto. Nós o adoramos pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Pelo que Ele faz também. Não é errado, aliás, é uma ordem de Deus adorarmos a Deus pelo que Ele é, mas também adorarmos a Deus pelo que Ele faz. Por isso que nós devemos ações de graças ao Senhor. E não somente pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele fez. E esse é o terceiro ponto deste sermão. As razões por que nós devemos louvar a Deus. A primeira razão, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. A segunda razão, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele faz. Em terceiro e último lugar, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele fez. E o que Ele fez por você? Meus irmãos, se tem um pecado que desagrada o coração de Deus, é o pecado da ingratidão. O pecado da ingratidão. E essa ingratidão, às vezes, se revela em nossas vidas, quando nós começamos a comparar a nossa vida com a vida de outros. Às vezes, até mesmo comparamos a nossa vida com a vida de ímpios. Como diz o Salmo 73, como diz Malaquias, capítulo de número 4, onde ele diz que ele, comparando a vida dele com os ímpios, diz que parece que não faz sentido servir a Deus, não vale a pena servir a Deus, porque nós servimos a Deus dia e noite e passamos por tribulações. Já os ímpios não servem a Deus e escapam, prosperam. Quando nós pensamos nisso, já aí reside a ingratidão em nossos corações. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a ingratidão. Veja, Deus nos exorta tanto a vencermos a ingratidão, que só no livro de Deuteronômio, Ele nos exorta a recobrarmos a memória. Por 28 vezes, Ele diz no livro de Deuteronômio, 28 vezes, lembrai-vos do Senhor teu Deus, recordar-te-ás todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto, lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá forças para adquirir essas riquezas. Deuteronômio capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, lembrar-se do Senhor. Em que sentido? Lembrar do que o Senhor fez. E o que Deus fez? O que Deus fez por você, para que você tenha motivo para louvá-lo com alegria. A primeira coisa que Deus fez foi você. Observe o versículo de número 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Isso não é motivo suficiente para nós nos alegrarmos em Deus? Você poderia simplesmente não existir. Deus simplesmente poderia não ter te criado. Mas só o fato de você existir, respirar, estar aqui hoje à noite ouvindo essa pregação, isso já é um sinal da bondade de Deus. Isso significa que em algum momento da eternidade, Deus pensou em você. Deus planejou o seu nome. Deus escreveu cada etapa da sua vida, como está escrito no Salmo de número 139, versículo 16. Todos os meus dias foram escritos e determinados. Deus determinou onde você ia nascer, sobre qual família você iria ser criado. Deus determinou, inclusive, o dia que você iria conhecer o Evangelho. Você conhece o Deus de Israel, você existe. Só o fato de existir, isso já é motivo para louvarmos a Deus. Você tem motivo para cantar com alegria ao Senhor? Tem. Qual o motivo? Porque Ele te fez, Ele nos fez. Então, quais são as razões para louvarmos a Deus? Pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele fez. O que Ele fez? Nos fez. E não somente isso, mas o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós? Um pacto, uma aliança. O versículo 3 usa a palavra Yahvé. Sabei que Yahvé é Deus. Essa palavra em hebraico, Yahvé, meus irmãos, remete ao pacto, à aliança, que é reforçada no versículo 5, quando fala das misericórdias do Senhor, quando fala da fidelidade do Senhor de geração em geração.
E quando se retrata essa fidelidade de Deus, isso nos faz lembrar do pacto que Deus fez com Davi, do pacto que Deus fez com Abraão, que perduraria geração após geração. Por isso estamos alegres, por isso estamos aqui, por causa da fidelidade de Deus. O coral Betel subsiste por 55 anos. É fruto do quê? Graça, misericórdia, fidelidade de Deus. Esta igreja subsiste por fruto da misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso, um Deus de pacto. Então nós devemos louvar pelo que Ele fez. O que Ele fez? Nos fez. E o que Ele fez por nós? Fez um pacto, uma aliança. E o que Ele fez de nós? Nos fez povo de seu pastoreio. Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus não apenas te criou, mas o que Ele fez de você depois que Ele te criou? Ele te inseriu no corpo de Cristo. Ele te inseriu no pastoreio e te tornou o seu pastor. Certamente hoje você pode dizer: o Senhor é meu pastor, Ele guia-me junto às águas, Ele te guia. O Senhor é meu pastor, não sentirei falta de mais nada. Esses são os motivos para nós louvarmos a Deus, meus irmãos. Certamente esse é o motivo pelo qual o Coral Betel também louva a Deus nesses 55 anos. Pelo que Deus é, pelo que Deus faz, pelo que Deus fez. Nunca esqueça, quando você estiver pendurado as suas harpas no salgueiro e não quiser mais louvar a Deus, não quer mais ir para a igreja, não quer mais ler a Bíblia, não quer cantar com alegria ao Senhor, de tanta tristeza, de tanto desânimo, não deixe as suas harpas penduradas no salgueiro. Tome de volta essas harpas e louve a Deus, celebre a Deus com alegria. E quando você pensar que não tem mais motivo, lembre-se, você tem motivo. Eu tenho que louvar a Deus pelo que Deus é. Eu tenho que louvar a Deus pelo que Ele faz. Eu tenho que louvar a Deus pelo que Ele fez. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos entoar mais um cântico que ressalta, meus irmãos, o fato de que Deus é um Deus que cuida de nós, que controla nossas vidas e, portanto, motivo para nós louvarmos a Deus. Nós temos razões para louvarmos ao Senhor. Nós temos razões para nós descansarmos em Deus.